inicialmente concordar na íntegra com o deputado Carlinhos Bessa sobre a proposta. Não pode o TCE dizer que o município de Manaus tem que colocar na internet, no que eu acho que está correto, já deveria ter colocado, como de fato já colocou, e os outros 61 municípios ficarem sem nenhuma obrigação. É importante que todos prestem contas, que todos sejam transparentes. E, de certa forma, a decisão da ilustre doutora Jaisa Frache, ela foi nesse sentido, de que a decisão que ela deu para o município de Manaus vale para todos os demais municípios. Agora, o Tribunal de Contas tem que ir na mesma direção, porque ele tem que controlar os 62 municípios, e não apenas a capital, senão cheira a um tratamento desigual. Eu estou concordando com o deputado Carlinhos Bessa com o seu pronunciamento. Vejam, senhores, quando estourou a crise do oxigênio, pode deixar aí, tá bom? Quando estourou a crise do oxigênio, muita gente se movimentou no sentido de conseguir um avião, porque a FAB tem um único avião que transporta oxigênio, e esse avião estava em manutenção. Resultado, entrou o Ministério das Relações Exteriores, o deputado Marcelo Ramos entrou, e eles conseguiram que o governo dos Estados Unidos, e ainda era o Trump, colocasse um avião à disposição. E a ONU também colocou um avião à disposição. Mas ontem, fazia 9 dias que os aviões estavam à disposição e o Palácio do Planalto não dava uma resposta. Eu estou entendendo que está faltando alguma coisa. O ministro da Saúde, que é amazonense, é daqui de Manaus, filho do seu Nissim Pazuello, nascido ali na Rua Teresina, ele está perdido na questão de logística. Nós ainda não resolvemos a crise do oxigênio. A White Martins está apelando, dizendo que não tem condições de cumprir as decisões judiciais. Nós precisamos resolver isso. E o Planalto espera 9 dias a oferta de 2 aviões que poderiam nos ajudar a resolver isso. Eu quero chamar para a arena, quero chamar para a discussão o governo federal. Aquela doutora Mayra Pinheiro, que não tem nada a ver com a nossa ilustre deputada Mayara Pinheiro, ela foi muito infeliz quando veio aqui defender o uso da cloroquina, que é ineficaz, que é ineficiente, que não cura ninguém, que não protege ninguém. E aí, misteriosamente, depois essa mulher sumiu. Essa mulher é aquela mesma que fez a campanha contra os Mais Médicos. E o Brasil tinha 18 mil médicos do programa Mais Médicos e que foram mandados embora. Isso fez com que a atenção primária no Brasil como um todo, mas principalmente em Manaus e no nosso interior, desabasse. Aí veio a pandemia e nós não tínhamos atenção básica nas medidas em que precisávamos ter. O resultado disso foi que aqui a crise foi muito maior. Segundo ponto, senhor presidente, a questão das vacinas. O mundo não tem outra saída que não seja vacinar. O Brasil tem uma situação atípica, porque ele tem uma estrutura de vacinação muito boa, com falhas pontuais, é verdade, que devem ser apuradas, apreciadas e decididas por quem é de direito, mas nós temos uma estrutura de vacinação. Ao contrário dos Estados Unidos, eles têm a vacina, mas não têm estrutura de vacinação. E não tendo estrutura de vacinação, a vacinação deles lá anda num ritmo muito lento. Israel tem uma estrutura de vacinação e já vacinou mais de 40% da sua população. Nós temos uma boa estrutura de vacinação. O que nós não temos é vacina. Nós temos 6 milhões, agora mais 4 milhões, mais 2 milhões, isso dá 12 milhões.
mas nós vamos precisar de, no mínimo, 300 milhões de doses de vacina. E aí nós temos que restabelecer as pontes que foram explodidas por esse estúpido, que é o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Brigou com a China, que é o nosso maior parceiro comercial, brigou com os árabes, brigou com o governo Biden quando se intrometeu lá, brigou com a Venezuela, brigou com a Argentina, brigou com todo mundo. Nós não podemos viver autonomamente, nós temos que viver em comunidade, e aí comunidade no sentido amplo, comunidade internacional, tendo boas relações, respeitando o espaço de cada um e ele respeitando o nosso espaço. Na hora em que o Ernesto Araújo complicou todo o jogo, toda a tradição do Itamaraty de manter boas relações com todos, ele nos colocou numa situação muito difícil, como quando daquele voto que o Brasil, ao invés de votar com a Índia, que pertence aos BRICS, sobre a questão da quebra das patentes, terminou votando com os Estados Unidos para agradar o Trump. Não ganhamos nada do Trump e perdemos com a Índia, que na hora a Índia mandou 2 milhões de vacina e nós precisamos de 300 milhões de vacina. Então, vejam, senhores, eu estou fazendo uma abordagem no sentido bem amplo e dizer do meu desconforto em ter à frente do Itamaraty um ministro incapaz como o Ernesto Araújo. É lamentável porque ele fez tudo errado. E lamentar também que o ministro Pazuello, que o Palácio do Planalto demore 10 dias hoje para resolver se aceita 2 aviões que poderiam resolver a crise do oxigênio em Manaus. Nós só chegamos a Manaus pelo ar ou pela água, e pela água demora 13 dias. Pelo ar, demora 1 dia, dá para fazer 2 viagens por dia. Então, é claro que nós precisamos do avião, ficar 10 dias para não dar resposta é muito complicado. Então, manifestar aqui a minha insatisfação, o meu repúdio, tanto ao ministro da Saúde, pela incompetência do Ministério em resolver a questão do avião, como também ao ministro Ernesto Araújo, que dinamitou todas as pontes que tínhamos. Muito obrigado, senhor. Meus cumprimentos. Deputado Serafim, eu gostaria somente de corroborar ao vosso pronunciamento, do meu à parte, e incluir também o ministro da Amazônia, que chama-se Mourão. O vice-presidente da República criaram um ministério, o Ministério da Amazônia, o ministro da Amazônia. E a Amazônia está em polvorosa. A Amazônia hoje passa a ser, na questão do Covid, notícia nacional. Então, deputado Serafim, eu queria também que ninguém está falando também o ministro da Amazônia. Agora não nada do Covid da nossa região. Era esse o meu parte. Eu incluo a parte de Vossa Excelência, o qual eu agradeço. Muito obrigado, senhor presidente, e o restante do tempo fica para o ilustre deputado Sinésio e o ilustre deputado adjunto Afonso. Muito obrigado.